Por problemas técnicos, iniciamos este terceiro bloco com a conclusão dos comentários sobre o poema Aos Meus 22 Anos, de Barbosa de Freitas, ao que se seguirá uma discussão sobre a Academia Francesa do Ceará. Então, como dizíamos, nesta segunda coluna, novamente retornam aí as sombras da noite eterna, horríveis sombras. E na estrofe 8 nós temos aí a alusão aos pálidos couveiros, né? Deixando ainda mais claro o tema da morte iminente. Então, se antes a morte aparecia de maneira indireta, agora muito claramente com a referência a esses pálidos coveiros. E aí nós observamos aí como que um registro profético da própria morte do poeta, que faleceria um ano depois do poema, não é? Como eu lírico, a época do poema ele tinha 22 anos e apenas com um ano, a partir daquele momento, ele viria a falecer. Então, a partir da referida estrofe, o ânimo do eu lírico parece se modificar, né? Algo sintomático disso é a expressão do desejo de cantar sua doce aurora, né? Destoante das imagens do seu estado de alma até então, sempre relacionados com a desilusão e com o sofrimento. Então nós veremos a partir daqui o poema se iluminando, né? E acompanha isso também uma mudança, ou pelo menos uma aparente mudança no mundo anímico do eu lírico. É claro que ainda persiste a confusão mental, né, do eu lírico, como se vê na dificuldade de identificar se os pálidos coveiros eram mensageiros dos céus ou do inferno, no poema anunciado como Averno, né, a forma poética de falar do inferno. Então ele, mesmo confuso, ele se nega ao covarde esmorecimento, que era exatamente o que ele fazia até então. Alguém esmorecido, né, entorpecido pela dor. Então ele se nega ao covarde esmorecimento e anuncia que deseja viver, como veremos aí nessa estrofe 11, né? Sim, eu quero viver, amo os prazeres. Então, a partir desse momento, as imagens funéreas, né? Sombras horríveis da noite, a enxovia fatal da eternidade, etc., passam a ser substituídas por imagens luminosas. Então nós temos aí a alusão ao banquete da vida, às morenas febris, ao canto matinal das avezinhas, a palmeira americana gentil, etc. Então são muito interessantes também os adjetivos aí, não é? Febris, o avezinha no diminutivo, substantivo, né? A palmeira americana é gentil e por aí vai. Até mesmo quando imagens aterradoras retornam ao poema, estas são mostradas como preâmbulo de imagens positivas. Por exemplo, a tempestade vira oásis e bonança, né? Então, após a tempestade, você se segue a ela a bonança. A escuridão vira o berço da luz, ainda que pálida do relâmpago. Então a voz poética, inclusive, passa a rejeitar as imagens fúnebres, a saber, o esquife, o lamento fúnebre, que são as nênias, o sino que anuncia a morte, né, que é o sino que dobra, esse verbo dobrar é relativo ao som do sino, que informa a morte, é um som pesaroso, né, solene, grave. Também as velas, né, alusão, claro, ao velório, daí o nome, e também a tumba. Então, todas essas imagens reaparecem, mas para serem rejeitadas pelo eu lírico. E aí me vem a pergunta: teria conseguido o eu lírico romper o labirinto em que se encontrava, não é? Um labirinto em que o levava a ficar remoendo a sua dor, não é? Buscando algum refúgio nas lembranças do passado. Bom, é um texto literário e, como tal, é sempre possível uma interpretação diferente, né? Na minha leitura, eu não acredito, né?
nesse rompimento desse labirinto. Primeiro, pela permanência da circularidade, né? Imposta pelo repetir de cada primeiro verso das estrofes finais. Então, mesmo depois que o texto vai se iluminando, ele continua, né, nesse movimento circular. O primeiro verso de cada estrofe passa a se repetir. E também na negação ao paraíso pós-mortem, né? Seu retorno à vida, quer dizer, o desejo de cantar a vida, né? É principalmente um carpe diem ante a total descrença da felicidade após a morte. Quer dizer, vamos usufruir com toda força este presente porque futuro não há. Então ele se coloca num estágio ainda mais desesperador do que Hamlet. Aquele famoso monólogo Ser ou Não Seis, a questão, é um monólogo que trata exatamente da dúvida sobre o que vem após a morte. Será que a morte é apenas um eterno dormir, né? Então ele diz inclusive que é essa dúvida sobre o que virá que refreia a mão do suicida, né? O cidadão com medo do castigo, do inferno, ele resolve não se matar. Então, ao contrário dessa dúvida de Hamlet, o nosso eu lírico aqui não mostra qualquer dúvida, né? Ele, na verdade, diz que após a morte ele voltará ao grande nada, não é? Sobra assim um quadro de desalento bem ao gosto satanista romântico. Então, após a discussão, esses comentários aí sobre os dois poemas, nós chegamos aqui a alguma discussão sobre a Academia Francesa do Ceará, né? Então, a Academia Francesa do Ceará não produziu propriamente textos literários para degustarmos, né? Mas principalmente ele introduz uma crítica, não é? Que vai representar uma resistência, né? Àquela onda romântica. Vejamos sobre isso o que diz Otacílio Colares, não é? Sobre a Academia Francesa. Na verdade, pensando bem, foi com Rocha Lima, Capistrano de Abreu e Araripe Júnior que a crítica iniciou seu surgimento entre nós. O que significa dizer, ao positivismo como filosofia e ao naturalismo como norma estética, devemos, sem sombra de dúvida, o aparecimento dos primeiros críticos na terra do autor, dos ainda hoje valiosos ensaios sobre Gregório de Matos e José de Alencar. Então, trocando em miúdos, o que nos diz Otacílio Colares é que antes da Academia Francesa não tínhamos propriamente crítica literária no Ceará, né? Eram apenas expressões de subjetividade, né? Impressões que os textos deixavam naqueles que os analisavam. Então a crítica verdadeira, segundo Otacílio Colares, começa com a Academia Francesa do Ceará. Então, antes de entrar propriamente na discussão sobre a academia, é importante que a gente pense nesses senhores que estão aí na tela, não é? Eles foram as figuras de proa aí de ideias, não é? De pensamentos que começaram a modificar a maneira de olhar para o mundo, inclusive para a literatura. Então nós temos aí as correntes cientificistas do período de surgimento da Academia Francesa do Ceará, nós temos o darwinismo, com Charles Darwin, evolucionismo, com Herbert Spencer, né? Positivismo, com Auguste Comte, o positivismo historiográfico, com Thomas Buck, o determinismo, com Taine, né? A ideia de que o homem é fruto do seu tempo, né? Da sua raça, do seu meio, o determinismo geográfico de Ratzel. Então, esses autores todos faziam parte das leituras dos que compuseram a Academia Francesa do Ceará. Então foram essas ideias que passaram a servir de pilares para
uma nova maneira de interpretar, de fazer a crítica dos textos literários. Então, alguns dados sobre a agremiação, né? Ela teve uma vida muito curta, surgiu em 1873 e se extingue 2 anos depois, em 1875. A designação Academia Francesa, inclusive, não foi utilizada desde o início, né? Dizem que nasceu de um gracejo de Rocha Lima em torno do consumo de ideias vindas da França, né? Em oposição à Escola do Recife, que era claramente orientada por autores, por intelectuais alemães, né? Então, enquanto a Escola de Recife era germanófila, nossa academia era francesa. Sem o menor intuito de fundar uma agremiação, os participantes passaram a se reunir, ora na casa de Rocha Lima, ora na casa de Tomás Pompeu, para questionar esse pensamento a partir de novas ideias vindas principalmente da França, né? Então, esse pensamento que eu estou falando é o pensamento romântico, subjetivista, né? Nessas reuniões eram repassadas as ideias do século, como o positivismo e o determinismo. A agremiação estava intimamente ligada tanto à escola popular, que era destinada a ministrar aulas gratuitas aos operários, quanto ao jornal maçom Fraternidade, fundado em 1873. Nem todos que publicavam no Fraternidade participaram da academia, como é o caso de João Brígido. Ele foi um expoente do jornal Fraternidade, mas não participou da Academia Francesa. Através desse periódico, a Academia Francesa manteve violenta polêmica com o jornal Tribuna Católica. Então, eu citei já a Escola do Recife e é importante dizer qual o grau de influência que a Escola do Recife teve sobre a Academia Francesa, né? A Escola do Recife é anterior. Então, vamos lá. Foi criada 13 anos antes da Academia Francesa e ela nasceu na Faculdade de Direito de Recife e contribuiu com várias reflexões no terreno da sociologia, antropologia, crítica literária e estética. Ela funcionou de 1860 a 1880 e desenvolveu-se em torno da figura de Tobias Barretos, que está aí representado em destaque na ilustração, e contou com a participação de nomes como Silvio Romero, Joaquim Nabuco e Graça Aranha. Então, para Silvio Romero, a Academia Francesa foi uma mera divulgadora de ideias da Escola do Recife, que foi conhecida de perto por Rocha Lima, Capistrano de Abreu e Araripe Júnior, quando estiveram em Recife. Afrânio Coutinho, no entanto, questiona essa ideia, considerando que à época da estada dos cearenses em Recife, a Escola do Recife ainda estava na fase poética, que se estendeu até 1870, e que precedeu a fase crítico-filosófica, quando as ideias da escola finalmente ganharam corpo. Então, não implica isso dizer que a escola francesa não tenha recebido influência da Escola do Recife. Sim, mas não foi a escola francesa, né, a Academia Francesa do Ceará, uma mera reprodutora das ideias da Escola do Recife, ok? Bom, e é importante também aí observarmos a importância da Academia Francesa nessa discussão, não é? Da discussão crítica em relação ao romantismo. Aqui nós temos 3 poetas da abolição, né? Será a matéria da nossa próxima videoaula, mas vamos ver aí porque eles estão aí nesta reflexão. Então, observava-se a época da Academia Francesa um esvaziamento da crítica romântica, baseada na intuição e no subjetivismo. Nesse processo, através da difusão de doutrinas cientificistas, a Academia Francesa representou a primeira reação ao romantismo no Ceará. Todavia, a agremiação, que foi tanto filosófica quanto literária, alguns autores, inclusive, produziram contos, né? Produziram romance até,
não teve êxito no que diz respeito a modificar a literatura romântica que aqui se produzia. Então, confirma isso o fato de que, após a Academia Francesa, tivemos poetas que ainda desenvolveram o romantismo. Claro, num estágio já que se avizinhava do realismo, né, trazendo a nota abolicionista, mas esses três poetas que estão aí, que vocês veem, Antônio Bezerra, Justiniano de Serpa e Antônio Martins, cultivaram o romantismo mesmo após a Academia Francesa. Então, prova de que o romantismo não tinha sido abalado, né, com as intervenções do pensamento da Academia Francesa do Ceará. Ok? Joaquim de Souza, inclusive, diz o seguinte: disse alguém que a poesia é a expressão do século em que vivemos. Pode ser que assim aconteça, mas o que me parece é que a verdadeira poesia é a parte do coração, a que exprime com mais ou menos fidelidade os sentimentos da nossa alma. Pois havemos de ser positivistas somente porque esta é a tendência do século? Então Joaquim de Souza explica por que o romantismo ainda se perpetuava, né? Ainda que as discussões positivistas, deterministas e todas aquelas outras ideias tenham chegado aqui, né? Então elas não produziram eco suficiente para abalar, palavras dele, a parte do coração, né? Os sentimentos. Por isso o romantismo perdurou. Bom, aqui eu vou trazer brevemente algumas notícias biográficas sobre os autores principais da Academia Francesa. E começo com Rocha Lima, né? Raimundo Antônio de Rocha Lima nasceu em 1855 e faleceu em 1878. Então morreu bastante jovem. Fundou com os amigos a Fênix Estudantal, que foi a primeira agremiação literária do Ceará. Não estudamos a Fênix Estudantal porque ela produziu muito pouco, né? Mas ela tem a sua importância por marcar o início, né, desse movimento de agremiações que é tão presente em toda a história da literatura do Ceará. Então ele passou 2 meses no Recife, é quando ele toma contato lá com as ideias que eram discutidas, né? A ênfase no positivismo, aí também eu vou fazer um reparo, aí é positivismo de Augusto Conte. Cedo revelou-se um crítico de grande cultura e extraordinária vocação, então mesmo sendo mais jovem, ele mostrou um grande brilhantismo. Faleceu aos 23 anos, vitimado pelo beriberi, né? E o seu livro Crítica e Literatura foi publicado postumamente em 1878, né? Eu trouxe inclusive um trechinho só, pequeno do livro. Quem tiver interesse, eu tenho a íntegra do livro e posso enviar para vocês. É só me procurarem pelos nossos canais e solicitar o livro. Então, o trechinho que eu pincei do livro dele foi uma carta que ele escreve ao doutor Filgueiras, falando sobre a importância do positivismo, né? Ele diz assim, aqui é apenas um trechinho mesmo, é uma carta. 2 motivos me determinam a esta resposta. Nós temos a linguagem, né, que se utilizava na época. Primeiro, agradecer as palavras benévolas com que Vossa Senhoria qualificou a minha crítica. E segundo, apresentar, sob um aspecto que julgo verdadeiro, esta nobre e humilde filosofia, de que, infelizmente, Vossa Senhoria é tão denodado e temível adversário. Embora não tenha eu a pretensão ousada de julgar-me discípulo do positivismo, sendo-me isto para isso uma ilustração enciclopédica, contudo cumpre-me, na medida das minhas forças, expor o método, as conclusões e o fim desta filosofia, que se julga inauguradora de uma nova fase mental, social, política e religiosa. O momento presente desperta ao mesmo tempo as mais ousadas e temerosas previsões do futuro. Os espíritos superiores flutuam entre a região erma do teologismo e o campo juncado de destroços da metafísica. A febre de progresso e de destruição e o pironismo religioso dividem a sociedade em 2 campos.
nenhuma esperança de conciliação, nenhum paradeiro à inquietação das almas. Então percebam a atualidade, não é? Essa divisão é uma marca do nosso momento atual. Neste estado, uma filosofia que pretende abrir estada à fase final da humanidade merece a maior atenção dos homens, que pensam, especialmente em um país em que reina a mais completa ignorância científica e a maior indiferença religiosa. Vossa Senhoria não escapou ao preconceito da escola espiritualista, que identifica o positivismo com o materialismo, Augusto Kant com Buchner. Entre o materialismo e o espiritualismo, a filosofia positiva conserva uma posição tão neutra como entre a teologia e a metafísica. Admitindo como única fonte ao conhecimento a grande lei estática de Aristóteles, nihil est intellectu quod prius on fuerit insensu, a filosofia positiva parte da mesma fonte que a metafísica sensualista, chegando, porém, a resultados mais lógicos e decisivos. A grande concepção positivista é a série hierárquica das ciências, classificada segundo uma lei de independência, de complexidade crescente e desenvolvimento histórico, onde resulta a relatividade do conhecimento, entendida de uma maneira muito diversa do sensualismo. Para esta escola de pensadores tão brilhantemente representada nos tempos modernos por Locke, Hume, Berkeley, Hartley e Condillac, os objetivos, chegando sempre ao nosso conhecimento pelas sensações, produzido por eles, a substância das coisas nos escapa, sem contudo essa teoria de conhecimento inibir ao materialismo de proclamar a matéria como origem, causa, substância e fim de todas as coisas. Então ele segue nesse diapasão a carta, explicando, não é? E demonstrando como ele era um estudioso, não é? Profundo da teoria que ainda era nova entre nós, ok? Então achei importante trazer esse texto para mostrar a força que o positivismo tinha, não é? Entre os pensadores que participaram da agremiação. Então, além de Rocha Lima, nós temos também a importância de Tomás Pompeu, né? Tomás Pompeu de Souza Brasil Filho. Nasceu em 1852 e faleceu em 1929, né? Bacharelou-se em Direito pela Academia do Recife. Iniciou seu jornalismo ao lado do pai, o senador Pompeu, e de João Brígido. Foi um dos fundadores do jornal Fraternidade. Foi político e professor, fundou e dirigiu a Faculdade de Direito do Ceará, um homem cultíssimo, né? Publicou vários livros versando sobre temas científicos. Okay? Aí temos um livro dele, Ensaio Estatístico da Província do Ceará. Okay? Capistrano de Abreu é o terceiro, ele foi um grande historiador, né? Tido como um dos maiores que já tivemos. E aqui nós temos um dos livros dele, Capítulos da História Colonial. Então, João Capistrano Honório de Abreu nasceu em Maranguape em 23 de outubro de 1853 e faleceu no Rio de Janeiro em 13 de agosto de 1927. A Conselho de José de Alencar transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde dedicou-se aos estudos de História do Brasil, vindo a ser considerado o maior historiador brasileiro. Silvio Romero considerou o maior erudito em assuntos brasileiros que existiu até então. Usou os pseudônimos C, C de A, Plique e João Ninguém. Além de inúmeros ensaios em revistas e jornais, inclui entre suas obras O Descobrimento do Brasil e seu desenvolvimento no século XVI, Capítulos da História Colonial, Caminhos Antigos e Povoamento do Brasil e Ensaios e Estudos, em 3 volumes. Okay? Araripe Júnior foi um excelente crítico, né? À sua época, colocado entre os 3 principais críticos literários, né? Ao lado de José Veríssimo e Silvio Romero, né? Seria o terceiro, superado apenas por esses 2 citados, né?
Também escreveu obras literárias, ok? Vamos ver se aí em Jacina Amarabá. Então, nasceu em 1848 e faleceu em 1911. Bacharelou-se em Direito, foi juiz municipal de Maranguape, e mudou-se para o Rio de Janeiro, onde se dedicou ao jornalismo e à advocacia. E ali passa a assumir vários cargos, né? Oficial de Secretaria de Estado dos Negócios do Império, diretor-chefe da Diretoria do Interior do Ministério da Justiça e consultor-geral da República. Então, ele era uma pessoa muito capacitada, né? Quando participava da Academia Francesa, publicou a conferência O Papado, né? Felizmente eu não encontrei essa conferência, né? Mas ainda estou à procura. E publicou os romances, todos eles românticos: O Ninho do Beija-Flor, de 1874, Jacina Marabá, que é esse que está em destaque na foto, e Luizinha, ok? Então foi um grande crítico literário, como falei para vocês. Aqui nós temos em destaque a obra crítica de Araripe Júnior, que foi publicado pela Fundação Casa de Rui Barbosa, né? Então, entre as obras na área, cabe destacar Cartas sobre a Literatura Brasílica, José de Alencar, Dirceu, Gregório de Matos, Movimento Literário de 1893 e Ibsen e o Espírito da Tragédia. Sua obra crítica foi lançada